Olá para você que acompanha as redes sociais do Jornal Candeia, também pelo Spotify, e para você que está ligadinho aí com o Paulinho Camilo, acompanhando o Jornal Primeira Página. Um abraço para todo mundo sempre ligadinho, Sistema Beluso de Comunicação, Cultura M91 FM. Estamos aqui com o Alcir, mais um sábado para trazer as informações do Jornal Candeia. Você já recebeu pela manhã a edição interativa? Mas a gente está aqui para poder pincelar alguns assuntos e trazer a informação. Esse bate-papo durante a semana, né, Alcir? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão ligadinhos com a gente pelo rádio, pelas redes sociais. Você sabe, né, Pedro, que você escreve a matéria, ela fica ali meio fria, parece. Sim. Até conversei com o Robertinho essa semana. Mas quando a gente fala a respeito, parece que dá uma ênfase corpo, maior, né? extrapola, fala algumas coisas de bastidores, né? Esse bate-papo é bastante legal, realmente. Então vamos lá para a gente começar. Você já recebeu a edição interativa no seu celular, através das redes sociais também. Durante a semana teve as postagens, mas nesse sábado tem um acumulado, tudo para você receber aí na palma da sua mão a informação. E a gente começa, Alcir. O que a gente traz de destaque para começar esse sabadão? Destaque, né, Pedro? É por conta da questão política, né? Questão política, a gente sabe que... Começou a pegar fogo. Agora... realmente, depois do... A gente fala que o ano começa, né? Começa depois do carnaval, mas parece que a política baririense ela começou depois do carnaval. E a gente Esse ano um pouco atípico, né? Porque geralmente nessa época você já sabe quem são os candidatos, quem são os grupos. Esse ano tá meio tumultuado o negócio, né? E interessante isso aí também, né, Pedro? Porque quem que é o alvo normalmente? É quem tá no poder, quem tá no cargo. Esse alvo aí, que seria o Abelardo, ele já foi aniquilado já, né? Podemos dizer assim, no sentido político, logicamente. Esse aniquilado aí, entenda-se bem, no sentido político. Ele está fora, pelo que consta, está inelegível, acho que não teria como disputar. O Fernando Foloni, que é o sucessor, ele não tem mostrado ainda rumos a ser seguido para delinear uma candidatura. Pode estar trabalhando nos bastidores, mas eu não sei se para vocês lá, mas para o jornal aqui, para o Candeia, não está chegando muita informação, ao contrário de outros grupos. Falei isso, né, essa semana, que aquele que a gente sempre, até usei a sua referência no Bom Dia Cidade, falei assim, patina, e a informação chega picada. Para alguns chega mais rápido, para outros demora. Infelizmente tem acontecido isso. Até lançar um desafio aqui, se realmente o Fernando Foloni ou o grupo aí do MDB, né, que ele acabou mudando do Cidadania para o MDB, se vão lançar efetivamente candidato. Viu? Hoje, até a gente escreveu no editorial, né, quem puder ver o editorial do Interativo, o saudoso Ulisses Guimarães dizia que a política é que nem nuvem, né? Você olha, tá assim, daqui a pouco você olha, tá assado. Mas essa nuvem hoje de Bariri, ela mostra que o grupo aí do Fernando, o próprio Fernando Foloni, não está se colocando para disputa. Exatamente. Né? Então, e aí outros grupos já estão trabalhando, né, Pedro? E o que a gente já até trouxe já durante a semana, não tem muita novidade em relação a isso. A gente está mais compilando no interativo, né, Pedro? Nós tivemos duas novidades essa semana aqui políticas. A primeira, o PP... Até deixa eu fazer um histórico rapidinho. Sim. Eleição passada municipal, tivemos 4 candidatos. Maria Pia, né? Isso. Abelardo, o Neto e o Parraguinha. Isso. A Maria Pia, ela tinha 2 partidos dando suporte para ela. O PP e o DEM. O DEM não existe mais. O DEM é União Brasil hoje. Fundou com o PSL. E o PP continua PP. E olha só que interessante, parece que teve, desse grupo da Maria Pia, está tendo uma dissidência, Pedro. O PP continua PP, tá com o Daniel de Madureira. Né? O Daniel já foi candidato a vereador, ele assumiu a presidência do PP no município. E está caminhando muito o Daniel, o grupo ali do PP, com o vereador Edi Carlos. O Edi Carlos está no PSDB, mas... praticamente não existe mais na cidade o PSDB, né? O PSDB, se você olhar o diretório do PSDB, ele está inspirado na cidade, né? E o Edi Carlos, a gente imagina que na janela partidária agora, que abre em março e vai até abril, assim, informações de bastidores, tendência, né? Que o Edi Carlos vá para o PP. Então o Edi Carlos aí poderia fomentar a candidatura dele no PP, esse partido. E aí, esse DEM, que não existe mais, que virou União Brasil, hoje está com a presidência da Mirella, que é a vereadora Mirella. E a Mirella, a gente acompanha, ela tem tido um entrosamento político muito grande com o Ayrton Pegoraro. Especula-se uma possível dobradinha aí, Ayrton e Mirella também, né? Nos bastidores, né? Como o Paulo Cruz diz lá no SBT, no cafezinho que rola ali, né? Então...
Então é interessante, né? Esses dois partidos que estavam com a Maria Pia, e a Maria Pia, detalhe, viu, Pedro? Está na vice-presidência do União Brasil junto com a Mirella. Sim. Então aquele grupo da Maria Pia, ele meio que se esfacelou. O Evandro Foliene continua no PP. Então teve gente que foi para um lado, teve gente que foi para o outro. Há boatos que ele deve trocar de partido também para o Republicanos. O Republicanos hoje aí tá meio sem cabeça na cidade, que expirou também, né? Então tá um negócio muito doido aí, mas assim, esses dois partidos que deram sustentação para Maria Pia hoje estão sendo meio protagonistas. O Daniel, em entrevista ao jornal, falou que o PP lança candidato próprio e a Mirella falou que o União Brasil deve participar da chapa majoritária, ou a prefeito ou a vice. Esse grupo da Mirella, o Ayrton, o vereador Leandro Gonzalez também está participando. Tem outros nomes ali que não estão ocupando cargos hoje, mas que a gente vê que tem engajamento político, estão participando. Parece que esse grupo aí está tentando aí ver quem que se viabiliza o nome para ser o cabeça da chapa, né? Não está batendo martelo em relação ao Ayrton, né? Pode ser que outros nomes despontem. O que chegou para a gente que eles devem fazer uma pesquisa, né, Pedro? Para ver que nome que desponta. Então as novidades são essas da semana. O Daniel de Madureira assumindo o PP e a Mirella assumindo a União Brasil e aparentemente eles caminhando em rumos distintos. Aí chegou uma informação para a gente, inclusive, nosso amigo Giba Beluso, comentando que parece que o Neto Leone, né, o ex-prefeito Neto Leone, estaria meio que desistindo da disputa. Aí nós entramos em contato com o Neto Leone também. Ele falou pra gente, tá publicado também no Facebook nós durante a semana. Ele ainda não se manifestou e tem vários setores da população pedindo para que ele se candidate, né? Então ainda o Neto tá meio... Parece que não saiu do PSDB, tá meio tucano ainda o Neto. Tá meio em cima do muro ali, né? Isso, tá meio ainda, né, Pedro? Pisando em ovos, né? Mas a gente sabe, né, Pedro? Para lançar uma candidatura a prefeito, precisa de grupo, precisa de recurso, precisa de apoio do empresariado, né? Para captação de recursos, para campanha. Lembrando, né, que ele está hoje no partido do vice-governador, do Kassab, né? Tá, do vice-governador não, do homem ali que... Secretário de Relações de Governo. O secretário do governo, né? O que manda no governo do estado depois do Tarcísio. O Kassab, ele consegue estar com o Tarcísio em São Paulo e com o Lula no federal. É um hábil político, né? E realmente, né, o Neto Leone, ele assessorou o Marco Bertaioli do PSD durante muito tempo. Sim. O Marco Bertaioli foi indicado e aprovado para o Tribunal de Contas do Estado, né? Então ele não é mais deputado. Sim. Então o Neto perdeu essa questão da assessoria, né, Pedro? Então aí é uma possibilidade de que eles, estando mais tranquilo com esses afazeres de não estar, né, Pedro? Na assessoria, ele se dedicar mais à candidatura própria aqui. Veremos, então. O Pedro, até para finalizar esse assunto, a questão da janela partidária, né? Isso agora em março e abril é o que realmente vai definir. Pelo menos em relação... Quem é quem, né? Já dá para saber quem vai por qual partido, se vai ou não. Tá funilando cada vez mais agora a questão política e essa guerra de bastidor, né? Busca um nome aqui, busca um nome ali, junta aqui, agrega cá. Até abril nós teremos essas conversas ainda correndo muito pela cidade, né? Exatamente. Os vereadores têm que mudar nessa data para não perder a cadeira. E vamos supor, o Pedro Casari quer se candidatar. Ele tem que se candidatar. Ele quer se candidatar. Ele tem que se filiar até 6 meses antes. Então o Pedro Casari quer participar. Até o dia 6 de abril, Pedro Casari tem que se filiar a algum partido para disputar a eleição. Exatamente. Então é aí que a gente vai ter uma definição. Quem vai com quem? Já sabe qual grupo tá com aquele, já dá para saber qual partido tá, já vai começando a clarear um pouquinho mais os nortes, né? Exatamente. Então esse é o grande destaque que a gente já trabalhou bastante durante a semana. Uma efervescência muito grande aí na política e a gente segue acompanhando aí. Qualquer novidade e eu vi até num comentário de uma postagem de vocês, acho que foi do próprio Neto, dizendo assim que tudo que aconteceu com o Abelardo, tudo que houve em relação ao Abelardo, cassação, polícia e tudo isso que a gente está cansado de falar, trouxe esse diferente na política, né? Ninguém sabe, numa época dessa a gente já sabia, há 2, 3 eleições atrás, quem seriam os candidatos. Sim. Hoje está todo mundo meio perdido, todo mundo ali meio ainda tentando se encaixar ainda. Então o Abelardo, com toda essa confusão que aconteceu em Bariri, deixou a política ainda meio... Todo mundo falava,
quando ele ganhou, pudesse ser o nome para mudar realmente a cidade, mas infelizmente aí para a política acabou sendo aí para os políticos algo que deixou tudo meio distante, podemos dizer assim, né? Sim. E o eleitorado, né, Pedro, no geral fica meio perdido, porque desde 2009 nós não temos um prefeito que termina o mandato em Bariri. Sim. Já faz aí 1,5 décadas. Sim. Então o eleitorado fala, mas meu Deus do céu, a gente elege alguém por N motivos, não completa o mandato, sim, né? E mais uma vez agora, né, nesse mandato. Então a pessoa começa a colocar a política em segundo plano, ver que ela... E não é assim, ela tem uma importância muito grande, sim, que é ela que define os rumos de uma cidade em todos os sentidos, né? Só pra gente fechar, a gente falou que ia fechar, tá parecendo o Padre Érico, né? Fala que vai terminar e nunca termina, Para finalizar, eu acho que nós teremos uma abstenção muito grande esse ano em relação à votação. Ano retrasado, para prefeito, nós tivemos aí já um bom número de pessoas que não compareceram. Eu acho que nós vamos bater recorde esse ano de pessoas que vão deixar de votar, senhor. E assim, né, Pedro, complementando isso que você está falando, quando os candidatos forem de porta em porta pedir voto, pode sofrer uma resistência muito grande de boa parte do eleitorado. Também acho. Bom, a gente vai seguir acompanhando aqui os próximos capítulos das eleições em Bariri. Muito bem. Mudando de assunto agora, Pedro, tivemos essa notícia que pegou todo mundo de surpresa essa semana, né? De 2 adolescentes de 12 e 16 anos que teriam praticado abuso sexual até com o uso de instrumentos contra 2 crianças de 6 e 9 anos, né? Os fatos teriam ocorrido aí no dia 5 e 15 de fevereiro, chegou ao conhecimento da polícia, sim, né? Na segunda-feira, né? E aí é aquela história, né? Envolve adolescentes de um lado, crianças do outro. É uma situação complicada para todo mundo, mas especialmente para quem foi vítima, exato, disso aí, né, Pedro? E a gente tentando passar informação, mas dentro da maior responsabilidade possível. Sim. Conversando com o delegado, com o Dr. Marcílio, vendo o que poderia ser divulgado, o que não seria salutar. Por exemplo, uma coisa que o Dr. Marcílio passou para a gente, falou, olha, o de 12 anos, que foi um dos, sim, autores, sim, aí, ele já está sendo apreendido, sim, lá em Pederneiras. Não divulga isso por enquanto, porque vai causar possivelmente, exatamente, uma ida de pessoas até o fórum, vai causar uma celeuma. E a gente segurou. Sim. Deixamos isso aí para tentar, né, Pedro, dentro de tudo isso aí, tentar levar informação, mas não causar, não botar gasolina no, sim, fogo. Sim. Né? É um assunto complicado. E isso me faz lembrar muito do caso Mariana Baza. Você se lembra quando a família esteve ali, quando o Rodriguinho veio para prestar depoimento ali no fórum, toda aquela confusão que foi, a família realmente querendo justiça, inaceitável tudo que aconteceu, tudo que ele fez, tudo que ele praticou, mas ali tornou-se um clima para a família, remói tudo aquilo, a imprensa para o meio, polícia para o meio, é muito complicado em situações como essa, agora ainda pior, porque envolve crianças. Então a gente está falando de pessoas que não chegaram ainda a nem ter noção do que está acontecendo, né? São crianças que estão traumatizadas com tudo que aconteceu. Eu tive acesso ao boletim de ocorrência também. Você fica pasmo com o que está escrito ali. E levar isso para a população de uma forma, até no Bom Dia Cidade eu tentei levar também de uma forma mais branda possível, porque a gente está falando de 2 crianças que são inocentes aí em relação a esse mundo e tudo que acontece, né, senhor? Só, né, Pedro, que foram 2 BOs, um dia 5 e um dia isso. 15. Talvez demorou um pouco para isso chegar ao conhecimento da polícia, sim, né? Não sei por que razões, né? Mas a gente tem que confiar na Polícia Civil, confiar na Polícia Militar, confiar no Ministério Público, confiar na Justiça, né? Porque senão a gente vai voltar na época da lei do talião, né? Olhos por olhos, dentes por dentes, né? Tem gente que já quer que se pratique uma vingança e não a justiça. Então tem que ter um pouco de calma e se apurar direitinho, sim, o que realmente aconteceu. Punição para os adolescentes cabe, né? O ECA, ele não só protege, né, o menor de idade, né, o menor de 18 anos, mas ele também contempla lá as medidas socioeducativas, né, inclusive com a internação, né? Sim. Então tem que ser agora verificar direitinho o que aconteceu, porque o boletim de ocorrência também ele é unilateral. É a exposição de um lado. Então agora tem que ser ouvido um lado, outro lado, e né, Pedro? Exatamente. E ter um equilíbrio aí, né? O Ministério Público, a polícia tem esse equilíbrio para se chegar realmente no que aconteceu
E assim, e servir de alerta para os pais ficar mais de olho principalmente nas crianças, né? Exatamente. Não pode confiar totalmente mais. Exatamente. Né? Onde estão, com quem estão. Redobrar essa vigilância também. E só um paralelo a isso, a gente que brincou na rua, que corria, jogava bola, brincava de esconde-esconde. E era uma época totalmente diferente. Hoje os nossos filhos não têm essa liberdade. E é isso que a gente traz para a nossa sociedade hoje. Você mais velho que está nos acompanhando através das redes sociais ou nos ouvindo pela rádio, que brincava na rua, que a mãe tinha que brigar para você entrar. Hoje em dia a gente não pode bobear mais. É um caminho que está voltando para a escola sozinho, é sair buscar um pão numa padaria sozinho. Então a gente tem que estar 110% ligado em tudo que está acontecendo, porque esse fato foi um fato. Fazia tempo que não acontecia em Bariri, mas a gente está cansado de ver pela região aí muitas coisas piores que têm acontecido, né, senhor? Sem dúvida alguma, Pedro. Mas nesse caso, né, Pedro, aguardar a apuração, né? E um deles já foi detido, né? Foi apreendido, na verdade, né? Apreendido é o termo correto, né? Detido seria para maior de 18 anos. Sim. Em Pederneiras, o outro ainda tem uma ordem de custódia em relação Sim. a ele, a polícia está procurando, né? E, logicamente, foi colocado em algum local aí que... Exato. Né, meio escondido, né? E não ter essa questão de vingança, né? Se o adolescente cometeu isso, familiares, amigos ali, né? A gente até entende o lado da família, né? A gente tem pai, mãe, revolta, né? Mas tem que deixar, tem que confiar, que você falou, tem que confiar na justiça para que... Às vezes a justiça demora, é lenta, mas a gente tem que confiar nesses meios. E né? não praticar uma vingança. Já imaginou você praticar uma vingança contra um familiar desse adolescente aí? Né? Às vezes tá até chocado quanto, né, os outros. Lógico que quem é vítima choca muito mais, porque é uma coisa que é até difícil de descrever isso, né, Pedro? Mas ter calma, assim, né? E aguardar a apuração e que ela seja rápida também, né? Porque não adianta ficar também muito tempo aí sem dar uma resposta efetiva para a sociedade. E as autoridades também procurar a imprensa e passar as informações para a gente poder estar informando as pessoas a respeito. De forma correta, né? De forma correta. Exatamente. Bom, a gente segue acompanhando esse caso. Qualquer novidade se acompanha dentro das redes sociais, Jornal Impresso do Candeia e também pela 91 FM. Tá certo. Pedro, nós falamos na semana passada aqui que a prefeitura ia começar a fiscalizar efetivamente os terrenos com mato alto e que agora é mais fácil, né? Agora você chega lá, visualizou acima de 30 centímetros, já caneta, né? Como diz aí na gíria. E na segunda e na terça-feira, quase 100 terrenos visitados aí pelos fiscais da prefeitura, né? Efetivando essa autuação aí. A gente imagina que com isso essa situação vai melhorar bastante. O que teve de gente correndo para limpar terreno durante a semana foi impressionante, não? Rapaz. É assim, né? Precisa usar cinto de segurança? Precisa, não usa. Ah, mas vai começar a fiscalizar. A pessoa vai usar. Para ver a polícia ali já puxa o cinto, né? Exatamente. Então é mais ou menos assim. Ah, mas nunca fiscalizou, agora está fiscalizando. Vou lá, vou limpar meu terreno. Então tomara que tenha servido aí essas autuações, tenha servido de um incentivo, vamos chamar assim, né, Pedro? Para o pessoal fazer a limpeza. Um incentivo forçado, né? Exatamente. porque se não limpar, a mordida no bolso é grande. Com certeza, Alcir. Pedro, tem outro assunto também que a gente está acompanhando. Nessa semana nós tivemos aquele pregão eletrônico da empresa que vai fazer a limpeza pública da cidade. Sim. E quem deu a melhor proposta é uma empresa chamada Jardina Serviços e Comércio. Ela deu um preço de R$127 mil. Ficou muito abaixo do que a prefeitura estimou. A prefeitura estimou esse serviço em 247 mil. Ou seja, quase 100 mil a menos. Né? Ficou 50% aí, né, Pedro? Praticamente. E o que a Garra, que está no emergencial hoje, cobra mensal é 148. E a Garra faz muito menos do que está no edital. Então, não está batendo essa conta aqui. Está um negócio ainda, a gente conversou com o setor de licitações, 2 empresas vão apresentar recurso, né? Ficaram de apresentar recurso. Então, assim que apresentar, vai ter uma nova data para a continuidade dessa licitação. Mas, aparentemente, seria excelente para o município pagar 127 mil para 45 funcionários ali atuando na linha de frente. Mas tá complicado de entender como que uma empresa com 45 funcionários, com uma gama de serviços maior, cobra menos do que está fazendo agora no emergencial.
É no mínimo estranho, né? Ninguém está duvidando aqui da empresa. De jeito nenhum. Né? Mas é no mínimo estranho um valor ser mais barato do que uma empresa emergencial que está fazendo o mínimo. Sem dúvida. Por exemplo, poda de árvore não faz, Sim. Pintura de guia não faz, isso está tudo no edital. Se efetivar a homologação da Jardina, logicamente que a gente vai cobrar no bom sentido explicações do município, que é o contratante, e da empresa, de como ela consegue efetivar esse serviço com esse valor aqui. Seria ótimo para o município. Seria ótimo. Pagar isso aqui e ter o serviço efetivamente feito. Né? Só que também, lógico, volto a repetir, ninguém está falando mal da empresa. Mas se porventura fez a contratação e a empresa não der conta, aí vai ficar de novo, a gente vai passar todos aqueles problemas da sujeira, da falta da latina. Então, assim, é uma dor de cabeça que a prefeitura precisa realmente pensar e avaliar a que ponto vale tudo isso, né, Elcer? Exatamente. E assim, aguardar agora essa fase de recurso. E se os recursos não forem providos, a empresa realmente ela vencer a licitação, a prefeitura chamar e falar, viu, mas você vai ter que me provar por A mais B que você consegue dar conta do serviço com esse valor aí. Exatamente. Mais uma vez falo, seria ótimo para o município pagar bem menos do que o emergencial hoje, com uma gama de serviços maior. Mas a empresa que, se ela conseguir apresentar todas essas informações, Pedro, excelente. Então, com certeza. Vamos tocar o serviço para frente, que é um serviço, né, Pedro, complementar a essa questão da fiscalização de terreno, o trabalho que os agentes fazem, porque uma capina bem feita, ela impede que objetos fiquem ali acumulando água parada, procriando o mosquito Aedes aegypti. Exato. Sem contar o mato, né? O mato que tomou conta da cidade aí no final do ano passado, que parecia uma selva baririense, né? Então, precisa muito cuidado, muita transparência e muito respaldo para que possa dar tudo certo, né, Elcer? Exatamente. E a prefeitura não adianta multar os outros e não fazer a parte dela, né? Exato. E a parte dela, Pedro, muitas vezes é ligada não diretamente a ela, mas uma empresa que ela contrata, Sim. que seria nesse caso aqui, né? Então, ela fazer uma contratação bem feita, fazer a parte dela e aí cobrar a iniciativa privada, que somos nós, os munícipes. Né? Com certeza. Mais algum assunto para a gente destacar nesse fim de semana? Demais é isso aí mesmo, viu, Pedro? Também o que mais de importante ocorreu na sessão de Câmara, também nas nossas redes sociais, né? Uma sessão curta, né? Só para a gente voltar, bom, finalizando aqui, teve a questão do rodeio também, né? Do rodeio show, já que a gente está falando de economia, de verba. Rodeio show parece que também tudo leva a crer que, assim como o carnaval, deve ser cancelado, né? Nós conversamos com o Fernando Foloni também a respeito desse assunto, Pedro. Ele fala que ele já cancelou o carnaval, né? E foi cancelado meio assim, contratou e depois cancelou, ficou um negócio chato. Né? E agora ele não quer cometer o mesmo erro assim em relação à festa do peão. Então ele vai esperar aí os indicadores de dengue e de Covid para lá na frente ver se é possível fazer a festa ou não. Quem gosta de rodeio, Boracéia agora na segunda semana de maio vai ter lá, inclusive na sexta-feira com o show do Fernando Sorocaba, esse está mantido. Sim. Bariri ainda é uma incógnita. Exatamente. Agora sim, para a gente fechar, Sir, quero agradecer então a sua participação nesse sabadão aqui junto das plataformas digitais Jornal Candeia, também junto conosco aqui no Jornal Primeira Página. Muito obrigado. Sábado que vem estaremos de volta. Sim, sábado que vem Jornal Impresso, né, Pedro? Sim. A gente aguarda a sua companhia também para a gente falar um pouquinho, né? Estender, na verdade, né? Exatamente. A pessoa lê lá, depois ouve a gente falando, opa, mais, né? Às vezes passou algum assunto batido. Mas isso aí não está na matéria, mas está nos bastidores. Exatamente. Aí. Aqui é mais fácil da gente tocar. A gente agradece a atenção de toda a equipe do Sistema Beloso, viu, Pedro? Exatamente. Muito obrigado a você também que está em casa acompanhando através das ondas do rádio, Cultura M 91 FM. Para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais do Jornal Candeia, a gente volta sábado que vem. Você continua agora com o Paulinho Camilo no Jornal Primeira Página.